Ei, som, teste. Pode tirar o retorno, fazendo favor, Vi? Som, ei, teste, teste. Ah, som. Pode baixar mais um pouquinho. Vai sair. Ô Bruno, você é sem graça, hein? Gente, olha lá meu filho. Legal, gente, não escuta nada. Não, faz os barulhos. E eu sei que está muito legal. O pastor Denis vai dar várias dicas. Nós vamos dançar, né, Vicente? E a gente está aqui para ensinar para vocês uma musiquinha que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Chama a mamãe, chama a vovó, chama a titia, chama os pequeninos que agora o nosso culto online vai começar. Vamos lá aprender a nossa musiquinha de hoje? Quem é soldadinho de Jesus? O Vicente é soldadinho de Jesus e você também é? Então vamos aprender a nossa musiquinha de hoje. Vamos começar marchando, Vicente, marcha. Marchando, igual um soldado. Marchando. Vamos lá. Sou um soldadinho de Jesus. Sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, eu ando na luz. Não ando nas trevas, eu ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus. Sim, de Jesus. Ah, galerinha, eu adorei vir aqui matar a saudade de vocês. E eu espero que nós possamos se reencontrar novamente daqui um pouquinho. Enquanto isso, nos ajude em oração, para que tudo isso acabe e passe logo pra gente se reencontrar e matar a saudade. Galerinha, fiquem com Deus, dá tchau, Vi. Beijo, tchau. Bom dia, galerinha! Eu espero que você já tenha levantado aí da sua cama e esteja conectado aqui com a gente no nosso culto Kids, né, tia Mayara? Bom dia, Dani. Bom dia, galerinha. Nosso primeiro culto Kids online. Eu estou mega feliz de estar aqui e eu espero que vocês estejam jogando a preguiça bem longe aí da casa de vocês, porque hoje a gente vai arrebentar, hein? É isso aí, a gente está com uma equipe de louvor toda preparada para vocês, para animar você aí na sua casa. A gente tem uma participação, uma ministração com o nosso pastor, então não perca. Se seu pai, sua mamãe estiver lá na cozinha, estiver preguiçoso na cama, acorda ele também e fala: vem com a gente, papai, vem vovô, e nós vamos celebrar ao Senhor nesta manhã, amém? Vamos orar para a gente começar a nossa manhã? Feche seus olhos aí na sua casa, põe a mão no seu coração. E nós vamos falar com o nosso grande Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Nós Te adoramos por quem o Senhor é, o nosso Deus. Obrigada pela oportunidade que nós temos de nos conectar através da internet nesta manhã, para receber da Tua palavra, para nos encher do Teu Espírito Santo.
seja com cada criança nos seus lares, com cada família, e usa as nossas vidas, Deus, neste dia, para aprendermos a sermos os bons soldados do Senhor. Nós oramos e pedimos a sua bênção no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar? Vamos lá? Galerinha, agora vocês podem arrastar os móveis aí da sala. Mamãe, não briga porque é por uma boa causa. Joga a preguiça lá para fora, embora bem longe da casa de vocês. E vamos louvar ao Senhor, dançando e cantando bem forte, ok? Estou de passagem aqui, e este não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Estou de passagem aqui, e este não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. 1, 2, 3, 4. Deu para cansar? Ainda não. Um domingo de manhã, um dia tão maravilhoso que o Senhor nos presenteou. A gente tem tudo para agradecer e cabe a nós, sabe o quê? Dançar e adorar ao nome de Jesus. Hoje o nosso tema vai falar sobre soldados. E eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quem aí é soldado de Cristo? Não ouvi. Eu acho que ninguém quer vestir a armadura do Senhor. Vamos de novo? Quem aí é soldado de Cristo? Então, agora eu gostei. O louvor respondeu. Gente, então agora, prepare-se para marchar e vamos para a batalha.
Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá, porque Ele é o nosso general, é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Uau! Quem aí marchou em casa? Convida a mamãe e o papai, ensina essa musiquinha, porque somos exércitos de Cristo. Galera, agora é um momento que eu amo muito. É um momento de adoração. Estamos em casa. É triste, porque queríamos estar todos aqui na igreja, reunidos, mas Deus tem um propósito em tudo. E não cabe a nós questionar, cabe a nós confiar que isso vai passar. E eu espero que daí da sua casa você não esfrie a sua fé, que você permaneça nos caminhos de Jesus e, acima de tudo, louvando para os 4 cantos do mundo ouvir o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele tem sido maravilhoso para nós. Estamos passando por um momento muito difícil. A gente quer ir para a escola, a gente quer ir no parque, a gente quer passear, temos que ficar em casa, mas é para o nosso próprio bem. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas nesse período. Vamos aprender o quanto é importante estar em união, o quanto é importante estar todo mundo juntinho, e a gente vai aprender a dar mais valor nisso. Agora, eu quero que você feche seus olhinhos aí na sua casa. Olha, tem uma coisa boa nisso, você está na sua casa. Você não precisa ter vergonha, porque aí é o seu porto seguro, é o seu abrigo. A nossa casa é onde a gente pode quase tudo, menos desobedecer o papai e a mamãe. Mas na nossa casa a gente se sente mais livre. A gente se sente livre porque não tem ninguém olhando. Todos que convivem aí com você já sabem como você é. Então, nesse momento, feche os seus olhos. Se conecte plenamente com Deus. Ele quer ouvir você falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. É muito fácil conversar com Jesus. É igual fazer uma ligação. A gente não está vendo, mas a gente sabe que Ele está ouvindo. Então agora nós vamos declarar o quanto o Senhor é maravilhoso. Vamos declarar que o Senhor entre, não somente no nosso coração, mas que entre nas nossas casas, que habite o seu trono maravilhoso nas nossas casas, que Ele faça morada eterna nos nossos lares e nas nossas vidas.
seu coração, abra a sua casa, convide a sua família para adorar com você. Você está aí, você é luz, você está na sua casa para brilhar, para exalar o bom perfume de Cristo. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, os lares, possa estar visitando, Pai, cada criança, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a sua presença inunde, Pai, este lugar, inunde casas, inunde lares, Pai. Que transformações ocorram, Deus, em nome de Jesus. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Declare bem forte. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O Senhor é o Rei das nossas vidas, é o Rei daquelas situações que a gente acha que nunca vai passar. O Senhor reina, o Senhor nunca nos abandona. E Ele está disposto, batendo aí na porta da sua casa, para entrar e fazer morada, para transformar corações oprimidos, para transformar, Senhor, aquele caos, Senhor, que está em algumas casas, Senhor, aquelas contendas, Pai, aquelas brigas que por muitas vezes deixam as crianças acuadas, Pai, com medo. Tira, Jesus, tira todo medo, Pai, tira toda angústia, toda ansiedade. Que o Seu Espírito Santo de amor reine sobre nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, de bondade, Pai, de calma, de paciência, Senhor, reine sobre estes lares, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, com Teu Espírito Santo no coraçãozinho de cada um, Pai. E que essas crianças, Senhor, possam ser adultos, Senhor, bem resolvidos. Possam ser adultos, Senhor, segundo o Teu coração, em nome. Só quero ver você. 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 Sim, Senhor, nós te convidamos, Pai. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo no nosso coração e nas nossas casas, Pai. Que nós possamos hoje, Pai, aprender da Sua palavra, alimentar o nosso espírito, Pai, para enfrentar esses momentos difíceis que estamos passando. A gente sabe, Pai, que está tudo no controle das Tuas mãos. Então acalma, Jesus, o nosso coração. Que nós possamos entender os Teus propósitos, os Teus planos, os Teus projetos, Pai. E que em nome de Jesus a nossa fé seja fortalecida cada dia mais. Em nome de Jesus. Que delícia esse momento, né, galerinha? Muito obrigado, pessoal da equipe de louvor, arrasaram, viu? Muito obrigado. Agora, eu já pedi para vocês convidarem todo mundo, não pedi? Mas eu vou pedir de novo, porque eu acho que tem uma mãe que está aí na cozinha. Chama a mamãe, chama o papai para aprender mais sobre a palavra de Jesus. Vamos lá?
Bom dia família, tudo bem com vocês? Crianças, papais, mamães, vovôs, vovós, titios, titias, que alegria poder receber cada um de vocês aqui nessa manhã. A gente estava ali acompanhando um pouco do YouTube, dando uma olhada nas pessoas que estão entrando, compartilhando, e é isso aí. Eu queria primeiro dar uma saudação especial para as nossas crianças, né? Crianças que inclusive já são alfabetizadas, já sabem escrever. Começa a colocar no YouTube aí da onde você está assistindo. Você está assistindo de Sertanópolis? Você está assistindo da sua casa? Você está assistindo de onde? Você que já é alfabetizado e sabe escrever, coloca aí no YouTube embaixo, de onde você assiste. E também as crianças que não são alfabetizadas, o papai e a mamãe, pode fazer isso por ela, dizendo, olha, eu estou assistindo de Sertanópolis, estou assistindo aqui de 1º de Maio, estou assistindo aqui de outro lugar. A gente quer saber de onde vêm as pessoas que estão conectadas à nossa transmissão. E se você também adulto está nos acompanhando, também é uma criança por dentro, está aproveitando esse momento para a gente poder celebrar juntos, eu quero que você diga também, de qual lugar que você assiste, aonde você está assistindo, para que a gente possa também ter uma noção das pessoas que estão nos acompanhando. E no Facebook também você pode fazer a mesma coisa, mas o nosso povo aqui, a nossa equipe está ligadinha para acompanhar o que está acontecendo aí, principalmente no YouTube, tá ok? Hoje um dia diferente, era para as crianças estarem aqui na nossa ministração presencial, porém diante do momento emergencial que a gente vive, nós vamos tomar todos os cuidados para que a gente faça online, você fique na sua casa, se guarde, se proteja, fique bem seguro e segura para que a gente possa passar por esse momento e depois retornar com as nossas atividades. Então vamos lá, hein? Ajude a gente fazendo o quê? Lavando sempre bem as mãos, higienizando constantemente, usando sua máscara caso você saia de casa ou caso você receba alguém na sua casa que não é do seu convívio familiar. Ou seja, evite aglomerações, que é o que nós estamos fazendo no culto online. Vamos contribuir esse momento onde nós precisamos ajudar a nossa cidade, a nosso estado, nosso país a superar esse momento tão crítico que vivemos, mas temos a certeza que Deus cuidará de nós. E hoje de manhã estou aqui para falar com vocês de um assunto muito especial. Talvez vocês já viram aqui escrito na camiseta do pastor, Exército de Cristo. Não tem um exército melhor, não tem um exército mais poderoso e não tem um exército mais legal para se alistar do que no exército de Cristo. Sabe por quê? Porque todo exército, ele vai para uma batalha para vencer a batalha. Todo exército vai para uma guerra para procurar conquistar as coisas que estão além dele ou alguma coisa do inimigo. Qual que é a diferença entre um exército de um país, por exemplo, dos Estados Unidos, do Brasil, e o exército de Cristo? Qual é a diferença? A grande diferença é que é o seguinte: no exército dos Estados Unidos ou do Brasil, todos os soldados se alistam, treinam, se preparam para uma batalha que eles podem ganhar ou podem perder. Dependendo se o inimigo for mais forte, melhor preparado, tiver melhores estratégias, o que vai acontecer? Pode ser que eles tenham que sair de lá correndo rapidinho antes que a destruição seja total. Então todo exército humano vai por uma batalha podendo ganhar ou podendo perder. Aqui que vem a coisa mais legal, mais bonita e mais massa de todas, que é que o exército de Cristo, em qualquer batalha que ele entra, já entra vencendo, já entra como vencedor. A palavra de Deus diz: graças a Deus em Cristo Jesus, que sempre nos dá vitória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: graças a Deus que em Cristo Jesus nós sempre temos a vitória. Não é de vez em quando, não é às vezes. Em Jesus, protegidos pelo Senhor Jesus, alistados no exército de Jesus, nós temos sempre, todo o tempo, em todo momento, a vitória. Também Paulo escreve em Romanos capítulo número 8, dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não sei se você sabe aí, o que seria mais do que vencedor? Bom, eu sei o que é vencedor, eu sei o que é um campeão, eu sei o que é ganhar. Mas a Bíblia fala que nós somos em Jesus mais do que um vitorioso, mais do que um vencedor. Já parou para pensar nisso? Então pare, pense. Pergunta para a mamãe aí do lado, fala assim: mãe, o que significa mais que vencedor? Pergunta para o papai se ele está assistindo, ou converse aí com o irmãozinho. Fala assim: ó, na sua opinião, o que é mais do que vencedor? Coloca aí para mim agora no chat, o que você acha que significa alguém que é mais do que vencedor? Pensa aí, escreve, que eu estou de olho para a gente poder saber as suas respostas aqui nesse lugar, tá joia? Agora, há um grande segredo aqui.
para fazer parte do exército vitorioso, não adianta eu ter boas armas, não adianta eu participar de um exército poderoso, eu preciso participar do exército certo. E o exército é o exército de Cristo. Esse é o exército que nos defende. Está vendo aqui? Isso aqui é chamado de trincheiras, né? São sacos de areia colocados onde os soldados se escondem atrás. Então, não adianta, deixa eu pegar isso aqui. Ai, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ai, coloquei aqui para frente. Só para você ter uma ideia de como é que funciona. Um soldado, ele se posiciona atrás da trincheira e fica guardando o inimigo em todo o tempo para ver se aparece. Quando alguma coisa dá errado, o que acontece? Ele esconde atrás da trincheira. Aquele saco de areia que está em cima dele protege das balas, protege dos ataques. Ai, nossa, é muito pesado isso aqui, não sei como é que as meninas fizeram essa decoração. Eles se protegem atrás dessa trincheira. Qual é a nossa trincheira? Onde é que nós nos escondemos? Atrás do que nós ficamos quando algum inimigo ou alguma situação contrária vem contra nós? Onde é? Escreve aí no chat agora, vamos lá. Em quem ou em qual lugar a gente se esconde quando nós estamos em perigo? Para a gente ser vencedor, vamos lá. O primeiro que escrever vai ganhar um presente. A tia Dani está lá anotando os nomes de quem vai participar conosco aí do chat do YouTube, tá bom? Só no YouTube vai valer esse aqui por enquanto. Vai lá. Atrás de que nós nos escondemos quando somos atacados pelo inimigo? A primeira pessoa que escreveu, a primeira criança que escrever um nome aí no YouTube, vai ganhar um presente da Rede Kids, depois você vai poder retirar durante a semana aqui na secretaria, com o papai e a mamãe. Mas vamos lá. O que é que vocês escreveram aí? Atrás de Deus. Quem que escreveu? O Lucas vai levar um presente depois da Rede Kids, tá bom, Luquinha? Atrás de Deus. Também, se alguém escrevesse atrás de Jesus, também estaria correto. Por quê? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas que significa Deus. Então eu escondo atrás de Deus, eu me escondo atrás de Jesus. O Espírito Santo é o meu escudo que me protege. Um soldado no exército normal se esconde atrás de trincheiras. Um soldado no exército normal, ele usa armas físicas. E um soldado de Jesus esconde atrás de Jesus, se protege atrás de Deus e do Espírito Santo e usa que armas? Que armas que ele usa, será? Bom, é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Quem escreve para nós falando sobre qual armas e que tipo de armas que a gente tem que usar é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem muito importante na Bíblia e ele escreve sobre muitas coisas para a nossa fé. Ele viveu aproximadamente 2000 anos atrás de nós, faz um bom tempo já que ele já morreu, certo? Mas o apóstolo Paulo foi um homem que deixou muitas lições para nós. Uma delas é de qual é a arma que nós devemos usar. Na sua opinião, qual arma que a gente deve usar para enfrentar o inimigo? A gente deve usar armas físicas? Quem sabe usar um pedaço de pau? Ou quem sabe a gente possa usar, uma armadilha? Ou quem sabe a gente pode usar um chicote? Ou quem sabe a gente pode usar um chinelo do papai? Tem muita gente que tem medo do chinelo do papai, é uma grande arma de guerra, né? E a cinta, então, do papai? Ou arma poderosa, não é verdade? Mas é com essas armas que a gente vai vencer a batalha? Claro que não. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, se nós queremos ser mais do que vencedores, nós precisamos nos esconder em Deus. Está escrito lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo escreve a uma igreja muito nova, com muitos jovens, inclusive com crianças igual vocês, e ele diz assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, fiquem na trincheira de Deus. Fiquem, a gente chama isso de bunker, que é aquele lugar de proteção de Deus. Fiquem em Deus, é em Deus que vocês se fortalecem, é em Deus que vocês se protegem. Então fiquem lá. E aí depois ele começa a dizer: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Opa, fique atento aí que agora vem uma nova pergunta para você participar. Quem é o nosso real inimigo? É o papai? A mamãe? O amiguinho que briga na escola? O titio? A vovó? Quem é o nosso real inimigo? É o coronavírus? É a pandemia? Quem é
o nosso real inimigo? Vamos lá, criançada, o Lucas já não vale mais, que ele já ganhou o presente. Quem é o nosso real inimigo? Escreve aí que eu quero saber agora, vamos lá. Quem é a primeira criança que escrever vai ganhar aí um presente da Rede Kids para retirar durante a semana aqui na secretaria da igreja. Vamos lá? Vamos lá? Aguardando, aguardando. Quem é o nosso real inimigo? Pense nisso aí e escreve. Estamos aguardando vocês dizerem. Ana Vicentim. Quem é essa moça? Vocês conhecem ela? Eu acho, não conheço, eu também não conheço. Talvez seja minha filha, Ana Vicentim, tem um nome igual ao da minha filha. Parabéns, Aninha! O diabo, era esse que eu gostaria que vocês colocassem aí mesmo. O real inimigo nosso é o diabo. É ele quem vem contra nós para tirar nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar a nossa esperança, colocar palavrões na nossa boca, coisa feia, né? Falar palavrão, colocar raiva, a gente ficar querendo se vingar de alguém. O inimigo vem, usa algumas circunstâncias, às vezes ele usa até uma pessoa que a gente ama. Uma pessoa que a gente ama, ele vai lá e sopra no ouvido da pessoa e fala assim, vai lá e fala assim para fulaninha, vai lá e fala assim, faz isso para ela. E aí você fala assim, eu estou brava com você, eu estou de mal com você, e começa a xingar, fica bravo e tal. Só que não é a pessoa que fez mal para você, é o inimigo, de acordo com o que o Paulo fala, é o inimigo que está por trás de todas as coisas ruins do mundo. Por trás de todas as coisas boas está a mão de Deus, mas por trás de todas as coisas ruins está o inimigo, que quer destruir a nossa fé, a nossa vida e o nosso coração. Então Paulo fala, fortaleçam-se no Senhor, fiquem na trincheira de Deus, tá bom? Esconda-se atrás de Deus, na força do seu poder, usando toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, o diabo, tá bom? Pegou aí? Então, primeiro ponto, onde nós escondemos? Em Deus. Segundo, quem é o nosso inimigo? O diabo. E terceiro, como é que a gente vai vencer o inimigo, hein? O que vocês acham? Pensa aí. Para vencer o inimigo, o que eu poderia fazer? Um golpe de karatê. Já pensou? Assim funciona? Não, não dá certo. Quem sabe um golpe de judô? Ou não, judô também não é muito legal, porque fica muito em contato, não pode, coronavírus não deixa ficar em contato. Vamos pensar em outra estratégia para destruir o inimigo. Já sei, acendendo uma velinha. Tem uma vela aqui, segura aí, vai desaparecer o pastor, mas já ele volta, espera aí. Estou de volta, achei aqui. Acendendo uma velinha. Aí a gente ajoelha de frente da velinha e faz... A gente vence o inimigo desse jeito? Como é que a gente vence o inimigo de fato e de verdade, minha gente? Paulo fala, para vencer o inimigo, vocês precisam se vestir de toda a armadura de Deus. Atenção à palavra vestir de toda a armadura de Deus. E eu trouxe aqui um soldado para a gente conversar. O que significa essa armadura de Deus? Para vencer o inimigo, não é golpe de karatê, não é xingando, não é falando alto, não é acendendo vela, não é fazendo reza. Para vencer o inimigo, a gente vence de que maneira? Colocando a armadura. E que armadura é essa? Paulo começa a dizer o seguinte, vestindo de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Olha que palavra bonita. Daqui a pouquinho a tia Evelyn vai vir aqui e vai ensinar vocês esse versículo. Vestindo de toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis. Essa é a palavra. Então, vamos lá. Paulo começa então a falar, quais são as armaduras? Peraí, de onde será que Paulo tem essa inspiração de armadura? Vamos lá? Mais uma pergunta valendo um presente para a Rede Kids. Fica aí ligado, coloca aí o chat, já prepara os dedinhos, que tem que escrever, tá bom? Paulo tem uma inspiração para falar que o cristão também precisa ter armaduras na sua vida. Então, de onde é que Paulo tira essa ideia? E de onde é que ele escreve essa carta aos Efésios para ele ter a ideia de que alguém para vencer com Jesus
precisa ter armadura. Vamos lá, escreve aí. Onde é que Paulo está? Onde é que ele está? Olha aí no chat agora para mim, meninas, vê quem escreve. Qual é o lugar que ele está? Essa é difícil, hein? Não sei se nós vamos ter a resposta aqui. Eu vou começar a dar dica daqui a pouquinho. Ou seja, ele está num lugar, escrevendo a carta e olhando e falando: o cristão também deve ser assim, deve também ter uma armadura para se defender. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ainda não? Vai pensando aí. Bom, enquanto isso, o papai e a mamãe também pode participar e representar o filhinho e a filhinha aí também, tá? Se quiser colocar. Paulo está num lugar, escrevendo e dizendo: o cristão precisa ser igual a esse soldado. Onde será que ele está, hein, gente? Quem escreveu que ele está na prisão? Graziele, parabéns. Não? Graziele, do Murilo, né? Do Luiz, agrada o Luiz, tá bom. Olha lá, Luiz, você ganhou um presente aí, porque pode passar durante a semana aqui na secretaria para levar para sua casa, porque exatamente, Paulo está na prisão. Olha só, ao invés de estar na prisão fazendo alguma coisa ruim, ele estava pensando em Deus, escrevendo sobre Deus, e ele diz assim: tem um soldado cuidando da minha prisão. E ele começou a olhar para o soldado romano. O soldado romano tinha um capacete. Vocês já viram no filme aquele capacete com aquela pena vermelha em cima, bonita? Esse era o capacete do romano. O soldado romano tinha um colete que protegia a parte da frente dele, aqui as partes vitais, coração, rins, o que mais que tem dentro de nós mesmo? Não lembro, tem estômago, essas partes vitais aqui, certo? Também o soldado romano tinha uma espada grande que ele ficava empunhando, segurando assim e olhando bravo para os prisioneiros. Também tinha um escudo. O soldado romano tinha uma bota gigantesca no pé, e o Paulo olha e fala assim: deixa eu ver, o cristão, discípulo de Jesus, precisa estar preparado, porque ele não vai lutar uma batalha humana, ele vai lutar uma batalha contra o inimigo, ele precisa se esconder em Deus, mas ele precisa ter as mesmas armaduras do soldado romano para a sua vida espiritual. Então vamos lá, vamos ver quais são essas armaduras. A primeira que o Paulo fala, ele chama de cinturão da verdade. Olha aqui, pessoal, vou colocar o nosso menininho. Isso é jeito de ir para a batalha, gente? Fala a verdade, né? Você já pensou? Imagina só, menino e menina, vocês indo para uma grande guerra, uma batalha, aí fala assim: pastor, eu estou indo para a batalha. Eu olho para você só de cuequinha, o menino. Aí eu olho a menininha só de calcinha e sutiã. Como é que você vai lutar uma batalha desse jeito? Não vai dar certo, não é verdade? E tem muito cristão desse jeito, querendo lutar contra o inimigo sem armas. É fraco demais. Olha só o perigo que é ir contra o inimigo sem armas, sem ler a palavra, sem orar, sem buscar a Deus, sem colocar justiça no coração e andar em obediência. Como é que a gente quer vencer o inimigo peladinho desse jeito, pessoal? O inimigo vem com todo o poder e tal, e a gente vai peladinho para lutar contra ele. Não dá certo. Não daria certo na vida real e também não dá certo na vida espiritual. Então, primeiro, vamos começar a colocar umas roupinhas no nosso bonequinho peladinho, porque não se faz uma batalha desse jeito, tá bom? Aqui, você está olhando o cinto da verdade. O cinto da verdade é o seguinte: o que o cinto faz, pessoal? O que ele faz? Primeiro, ele segura as carças para não cair. Não é verdade? Então, o que ele faz? Esses dias eu estava ouvindo, uma criança falou assim para mim, e daí o outro olhou e falou assim: segura as carças para não cair. É simples, né? O cinto faz o quê? Segura as carças para não cair. Já pensou você no meio da batalha, aí você está lá, andando, correndo, o inimigo posicionado contra você, você fala assim: e agora eu vou te destruir, e você dá... Não vai funcionar, não é verdade? Por isso, criançada, tem que ter o cinto para segurar firme. Mas não são as calças. O que precisa segurar é a nossa vida e a sustentação em Deus na verdade. O cinto, como está aqui, é o cinto da verdade. E por que a gente tem que ter o cinto da verdade? Porque Deus não admite a mentira. João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz a um pessoal que era cheio de mentira lá, falou assim: vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Quem quer chamar o diabo de meu papito? Quem quer? Olhar para o diabo e falar assim: papito, tudo bem com você? Ninguém quer, né?
Mas quando a gente mente, a gente fala que o diabo é o nosso pai. Quando a gente mente para o papai, para a mamãe, para o amigo, quando a gente começa a inventar histórias para fazer coisas erradas e se esconder, nós estamos deixando o cinto cair, ficamos totalmente vulneráveis, só de cuequinha de novo, porque a mentira deixa nosso coração totalmente aberto para o ataque do inimigo. Por isso que Paulo fala, coloque a verdade, porque o discípulo de Jesus não mente, não inventa história, mas fala a verdade, porque Jesus é a verdade. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a nossa verdade. Então a gente se veste de Jesus, protege e a gente se liga nele. Agora, sem a verdade, pessoal, o soldado não consegue ir para a batalha. Por quê? Olha só que interessante. Olha aqui. O que o cinto faz? Ele guarda as armas. O que o cinto faz? Ele guarda as nossas armas. A gente coloca as armas. Sem cinto da verdade, sem arma. E sem arma, guerra perdida. Não é que você vai perder a guerra, é que você não entra no time vencedor. Porque a Bíblia fala que em Jesus nós somos mais que vencedores. Com Jesus a gente já entrou ganhando. Não tem derrota. O problema é quando a gente não entra. O problema é quando a gente não vai com Ele. O problema é quando a gente esquece de andar com Ele. Então vamos lá. Primeiro, verdade. Use a verdade. O cinto ligava as partes de baixo da roupa do soldado com as partes de cima. Conectava fazendo uma só. É assim que deve ser a nossa vida. Uma só. Sem partes soltas, sem mentiras, sem coisas fora do lugar. Coloque o cinto da verdade, não fale mentira e coloque Jesus na frente da sua vida. É a primeira arma que todo cristão deve usar. A segunda arma que é falada é a couraça da justiça. Pastor, o que é couraça? Couraça é colete. Sabe aquele coletinho que você coloca? Exatamente, mas existe um colete que tampava toda a parte da frente e as partes vitais. Vamos aqui, olha como já melhorou o nosso bonequinho. Ele já está mais preparado e mais protegido para uma batalha, estão vendo? Couraça da justiça. O que significa? O que é que a couraça guarda? O que será que ela protege no soldado? Quer colocar aí no chat? Mais um presente, olha. Hoje nós vamos dar um monte de presente aqui para você participar com a gente. O que é que a couraça protege no soldado? Vamos lá, coloca aí no chat, eu estou acompanhando, eu quero saber quem deu a resposta que eu quero, quem foi para poder te dar esse presente. O que é que a couraça, ela guarda? Enquanto isso, eu também vou aproveitar aqui para ver quantas pessoas estão aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Legal. A Júlia. Júlia, parabéns. Você disse o coração do soldado. Perfeito. Mais um presente. Vai anotando aí, Rede Kids, porque tem bastante criança para pegar um presentinho aqui durante a semana. A couraça protege o coração. E o que o coração é na nossa vida? O que ele é? O lugar onde nós sentimos as coisas. Proteger o coração. Provérbios 4, 23 diz assim: de tudo que você deve guardar, proteger, guarda o seu coração, porque dele vem toda a fonte da vida. Sem coração não tem vida. Então o soldado colocava a couraça, posicionava ela, segurava firme para dizer o seguinte: eu preciso guardar aqui meu coração, porque se eu levar uma flechada, se eu levar um golpe de espada nesse coração, já era. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Guardar o coração, por exemplo, de ficar assistindo YouTube. Eu não sei quantos de vocês assistem Luca Neto, Felipe Neto, não sei que Neto, Fulano Neto. O que você fica vendo um negócio desse, por exemplo? Quantos de vocês ligam o YouTube e ficam vendo coisas que não podem ser vistas? E o seu coração vai sentindo. Às vezes o seu coração sente coisas ruins, coisas estranhas, coisas que crianças não devem sentir ainda. Fica antecipando coisas, fica vendo o YouTube de coisas de crianças beijando já, namorando. Criança não namora, criança brinca, adulto namora. Ou seja, o seu coração vai pegando aquelas coisas, vai segurando, e você vai deixando seu coração morrer. Sem a couraça da justiça, o que é a justiça? Obediência a Deus, as coisas de Deus, a proteção de Deus, é andar no caminho do Senhor, ser justo, ser obediente, ser santo diante de Deus. Então proteja o seu coração, criança. Não fique assistindo coisas que possam trazer aquelas sensações ruins. Não fique fazendo aquelas coisas que trazem em você sentimentos ruins. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração das palavras que o inimigo vai jogar contra você, porque senão você é um soldado já ferido, tá bom?
couraça da justiça protege o que é vital. E o que é mais importante na vida do ser humano, no sentido de manter a sua vida, é o seu coração. É do coração que vem a força da vida, e é do coração que a nossa fé pode também fortalecer ou pode enfraquecer. Próximo, que o apóstolo Paulo diz. Bom, ele está olhando lá para o soldado, ele está no fundo de uma cadeia, de uma prisão, ele fica olhando para o soldado e fala: aquele soldado tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Qual que é o próximo? Ele fala das botas do evangelho, ou dos sapatos do evangelho. Olha como já está bonito o nosso soldadinho. Olha que legal. Já não está mais peladinho, não é verdade? O nosso soldado agora precisa de botas. E não são botas simples. Não são botas simples. Por exemplo, nós não estamos falando de um sapato, ou de uma bota, um tênis pequeno. Nós estamos falando de algo muito maior. Nossa, eu preciso resolver esse negócio lá em casa. Peraí, ainda bem que eu estou sozinho, não tenho irmãos na igreja hoje, porque senão ia ter um problema aqui, minha gente. Pronto, deixa eu me respirar. As botas não são igual ao do pastor Denis, com chulé, mas as botas do evangelho, elas são utilizadas para dar mobilidade. Você sabia que nos antigos, as guerras eram travadas, eles usavam várias coisas cortantes para espalhar no território? Por exemplo, um exército está vindo lá e eu preciso fugir. Eles espalhavam coisas cortantes no chão, escondiam debaixo da areia, porque aqueles soldados que viessem com um sapato muito fininho, ou até descalços, pisariam, cortariam seus pés, e simples, não pode prosseguir. Um simples corte no pé não dava para seguir adiante, ficava sangrando, eles tinham que voltar, e eles venciam a batalha só deixando os soldados com os pés feridos. Cristão não pode ter o pé machucado. Cristão tem que estar com a bota do evangelho, para poder andar, para poder levar a palavra. Por que é a bota do evangelho? Porque o evangelho não fica parado. Olha só o pezinho do pastor enquanto fala: eu vou para lá, eu vou para cá. A gente usa o pé para andar, e o evangelho não pode ficar parado, o evangelho tem que avançar. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho, quando a gente está na rede social, quando a gente está na escola, quando a gente está com os amigos, quando a gente está com a família. Aconteceu alguma coisa, é a minha chance. Opa, Senhor, me ajuda a usar minhas botas do evangelho. Eu queria falar uma coisa aqui, porque Jesus é bom o tempo todo. Vocês estão falando de pandemia, mas Deus vai cuidar da gente, está vendo? Pregar o evangelho. Vocês estão falando que está um momento de muita insegurança, mas Jesus nos dá salvação. Olha só, leve o evangelho com os seus pezinhos, proteja os seus pezinhos, para que o inimigo não venha machucá-los, feri-los ou cortá-los. Use o sapato do evangelho e pregue o evangelho. Está acabando, está acabando. O que mais que ele usa? Paulo, olhando para o soldado, fala: esse é legal, esse é interessante. Nós precisamos usar o capacete da salvação. O que o capacete protege? A cabeça. Não, mas mais que a cabeça. Ele protege os nossos pensamentos. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, tudo o que vocês devem fazer é pensar nas coisas do alto e não daqui da terra. Paulo fala: proteja os seus pensamentos, não deixe seus pensamentos pensar em coisas ruins, negativas, coisas que não são boas. Paulo fala: proteja com o capacete da salvação. Ao invés de ficar vendo coisas do coronavírus, ao invés de ficar falando de pandemia, ao invés de ficar falando de coisas ruins, ao invés de ficar falando da vida do outro, ao invés de ficar fofocando da amiga: você viu o cabelo dela, cabelo feio. Ao invés de ficar falando do amigo: ele não sabe jogar nem Free Fire, ele não sabe jogar Fortnite. Ao invés de ficar falando dos outros, proteja seu pensamento. Guarde seu coração, mas proteja o pensamento, porque aqui começa a pensar, e dos pensamentos vem as ações. Você começa a pensar: eu não quero mais ser amiga dela, eu quero fazer uma coisa ruim com ele, estou pensando em não obedecer aos meus pais. O pensamento vem e vai embora em forma de ações. Esse é o problema. Proteja pensando no quê? Na salvação. E quem é que nos salvou? Jesus. Proteja-se pensando em Jesus e falando com Jesus. Penúltimo, embraçando sempre o escudo da fé. Soldado sem escudo não vai. Vamos lá, soldado. Uau, que bonito que está o nosso soldado, gente. Olha só, nem parece aquele menininho que a gente começou conversando. Escudo da fé, para o inimigo falar assim: você não pode, eu posso. Sabe, se defenda. Você é feia, eu tenho a fé de que Deus me fez perfeita. Você é burro,
Eu tenho a fé de que Deus me fez inteligente. Você não pode nada. Eu tenho a fé de que com Deus eu posso todas as coisas. E você vai segurando e vai avançando e vai avançando. Tudo aqui é só instrumento de defesa, pessoal. Porque o inimigo gosta de nos atacar. E a gente precisa criar defesas. Olha, o nosso soldado não tem nenhuma parte mais aparecendo praticamente do seu corpo. Ele está totalmente protegido, mas falta uma coisinha apenas. A espada. E a espada é a espada do Espírito, que na verdade é a palavra de Deus. O escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você lê a Bíblia? Ou você só assiste vídeo do YouTube? Você lê a Bíblia? Ou você só fica jogando videogame? Você lê a Bíblia? Ou você só fica fazendo nada? Porque se não lê a Bíblia, não tem defesa. E a Bíblia é a espada do Espírito, onde a gente pode defender do inimigo e pode atacar o inimigo. É o único instrumento que a gente pode atacar o inimigo. Jesus fez isso quando o diabo veio falar para ele: você não pode nada, você não é nada. Jesus falou assim: para trás de mim, capeta. Sai daqui, Satanás. Porque está escrito na palavra de Deus. Jesus ataca o diabo com a palavra de Deus. E é assim que a gente vai resistir a esse inimigo cruel, que quer destruir sua fé, a minha fé, que quer fazer a gente pessoas piores. A gente vai resistir com a espada, mas também vai atacar dizendo: sai daqui, eu não vou aceitar a sua proposta, não vou aceitar a sua armadilha, não vou fazer isso na minha vida. Então, resumindo, onde é que você se esconde? Numa trincheira chamada Jesus. Quem é o seu inimigo? O diabo e não as pessoas. O que você precisa usar para estar no exército de Deus? As armaduras, porque senão você fica vulnerável. Então, aqui estão as armaduras que você precisa pôr. Agora, atenção, atenção, atenção. Você diz: pastor, e se eu esquecer uma armadura? Vamos ver o que acontece? Vamos lá, escolhe uma aí, uma armadura daqui para a gente tirar. Vou tirar aqui, tirar a justiça. Olha só o que aconteceu com o nosso soldado. Ai, 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 ai. Vai levar um tiro, vai levar uma flechada, não vai resistir porque ficou vulnerável. Ai, meu Deus do céu. Aí fala assim: não, mas eu tô com a armadura. Eu só vou contar uma mentirinha agora. Contou uma mentira, sabe o que acontece? Cai tudo, porque o cinto prende a couraça com as partes de baixo da armadura, então não dá certo. Você precisa ter tanto a armadura, o colete, como também o cinto para se proteger. Já pensou? Vou tirar o meu sapato. Você quer tirar só o sapato? Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Você quer tirar o sapato? Então vamos tirar o sapato para ver o que acontece? Pisou numa coisa pontiaguda, vai cortar, soldado ferido, soldado não vai poder mais estar no exército. Então, pessoal, por isso que Paulo fala: vistam-se todos vocês de toda a armadura: capacete, couraça, escudo, espada, cinto e bota. Não pode faltar nada disso, porque o nosso general está chamando a gente para o exército mais vitorioso da terra. Deus abençoe vocês, muito obrigado de vocês estarem aqui conosco essa manhã. Agora vamos memorizar o versículo, vamos nessa? Vamos saber o que é que está escrito lá? Vou chamar aqui a tia Maiara, é a tia Maiara, né? É a tia Maiara que está aqui hoje. A tia Maiara, que ela vai ensinar vocês o versículo para memorizar. E as crianças que ganharam o presente essa semana, só passar aqui na secretaria, está aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau, beijo. Obrigada, pastor. Prontos para guerrear? Quem aí já vestiu a armadura de Cristo? Está pronto para a guerra? O escudo da fé, a couraça. Quem aí já decorou também todas essas partes, esses itens? Eu espero que vocês tenham guardado bem isso na cabeça e, acima de tudo, no coração. Galerinha, quem tem Bíblia em casa? Quem tem Bíblia em casa? Se não tem, vamos providenciar, pedir para o papai e para a mamãe vir aqui na igreja, na nossa livraria, e providenciar uma Bíblia. E quem sabe procurar os versículos, os capítulos na Bíblia? O pastor deu uma deixa aqui de qual que é o nosso versículo de hoje. Vocês sabem? Está lá em Efésios 6. Efésios capítulo 6.
Vamos procurar aí. Quem já achou Efésios capítulo 6, versículo 11, dá um joinha aí no nosso chat. Olhem aí para mim, meninas. Um joinha, pede ajuda para o papai, para a mamãe, para a vovó. Quem já achou Efésios capítulo 6, versículo 11, dá um joinha aí para nós. Eu estou gostando muito, as crianças participando, parabéns, é isso aí, galerinha, muito legal. Isso nos dá um incentivo. Vamos lá? Vamos decorar o nosso versículo de hoje? Vamos ler todos juntos, eu daqui, vocês daí? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Mais uma vez, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6, 11. De olhos fechados, quero ver quem consegue. Vistam-se. Galerinha, para treinar esse versículo, decorar o versículo, que é muito importante que cada vez que a gente estiver numa guerra, numa situação, que a gente possa se lembrar dessa armadura que nos protege. Agora vai vir mais uma coisa boa por aí. Fiquem ligadinhos. Da IPI Sertanópolis, tudo bem? Olá! Nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a oferta missionária que vocês enviaram para a gente e queremos só compartilhar que através dessas ofertas e de outras ofertas que Deus também tem direcionado para a gente, nós temos sido bênção, principalmente nesse período de pandemia, de Covid, onde muitas famílias perderam os empregos aqui na Albânia ou estão tendo dificuldades financeiras. Nós temos ajudado com cestas básicas e também remédios, algumas famílias carentes, e dentro dessas famílias tem uma família especial que está em nosso coração, que eles têm 5 crianças pequenas. A mais velha tem 9 anos e a menor tem 2 anos de idade. Então nós, através dessas ofertas que a gente recebe, a gente pode abençoar elas com alimento, com remédios, e isso é uma bênção. Nós queremos agradecer de coração pela ajuda que vocês tiveram com a gente, e queremos desafiá-los a continuar, que vocês continuem sendo bênção na vida de outras famílias, de outros missionários ao redor do mundo, e que Deus possa estar abençoando esse ato de amor que vocês estão fazendo, multiplicando essa oferta para quem for receber, e que vocês continuem sendo essa bênção que Deus tem colocado na vida de vocês. Um grande abraço nosso aqui da Albânia para vocês aí de Sertanópolis. Muito obrigado. Tchau, tchau. Deus abençoe muito. Pessoal, que delícia receber esse vídeo dos nossos missionários, né? Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo com a gente contribuiu com o cofrinho, né, pastor? Nós trouxemos através de um drive e enviamos para esses missionários e eles retornaram agradecendo a vocês. Não foi eu, não foi a Rede Kids, não foi o pastor Denis, mas fomos nós, Igreja do Senhor, você aí que guardou cada moedinha no seu cofrinho e entregou aqui. Nós abençoamos, gente, nesse tempo de pandemia, estamos dando cesta básica lá com a Lidiane, na Albânia. A Albânia está um pouquinho longe, mas a gente está podendo participar, que legal. E ontem eu estava falando com ela, ontem não, essa semana, e a Lidiane estava falando que, além disso, eles também estão fazendo um trabalho de uma reforma de uma escola, e eu disse para ela que a gente gostaria também de participar nisso, de uma ação da igreja. Então, nós temos missionários espalhados ao redor do mundo, nós temos na África, 2 na África, nós temos na Albânia, nós temos em aldeias indígenas, nós temos aí também aqui no Brasil. Então, olha só, você quando participa do cofrinho missionário, você está indo além do lugar onde você está alcançando lugares. Imagina só que a sua moedinha, sabe aquela moedinha que você colocou nesse lugar aqui, naquele drive que a gente fez? A sua moedinha viajou quilômetros de distância, chegou lá no Igor e na Lidiane. Então, é verdade, Adani, é muito bom isso daí. E a gente vai lançar um novo desafio para você. Nós vamos abençoar um outro missionário, e para isso nós contamos com a ajuda de todos vocês. Quem tem o seu cofrinho aí? Coloca a foto para a gente do nosso cofrinho. Olha lá, aquele é o nosso cofrinho. Lá são as moedas da nossa última campanha que a gente teve, nosso último desafio, quando a gente saiu daqui e colocou na mesa para contar. Foi uma alegria, uma gratidão a vocês e primeiramente ao Senhor. Mas agora nós vamos abençoar quem, pastor? Qual o missionário? Nós vamos abençoar o Eduardo e a Jocelyn.
Jocelyn. O Eduardo, ele é médico, ele e a sua esposa americana também trabalhava na área de enfermagens, e eles estavam nos Estados Unidos, tem 2 filhos e 2 filhas, e agora eles estão na Angola, num povoado no interior da Angola, para fazer e ministrar a palavra de Deus. Ele está sendo médico lá, numa cidade que tem um grande fluxo de pessoas enfermas, e está atuando diretamente lá, morando com toda a sua família. Inclusive, tem uma doença na África que é muito forte e também muito perigosa, chamada malária. Ela se equivaleria, isso ficou melhor agora, a nossa dengue do Brasil. Seria igual a dengue, mas ela é um pouco mais forte. E ele está com malária exatamente nesse momento. Então, ore pelo Eduardo, ore pela sua família. Seus filhos também já pegaram malária alguma vez. E essa é a 4ª vez que ele pega malária. Mas essa é a pior fase, ele estava dizendo que ele já pegou. Então, vamos orar pelo Eduardo. O trabalho dele é lindo, fantástico. E a gente quer abençoar a vida dessa família com as nossas crianças, com as moedinhas delas. E você que talvez não tenha o seu cofrinho, você pode mandar um WhatsApp para a nossa secretaria e avisar lá, ó, eu quero um cofrinho, mas já pode ir guardando num potinho de manteiga, num potinho de sorvete, numa sacolinha, e assim que a gente receber os cofrinhos novos, nós vamos entregar para você. Então, quem não tem, sinaliza para a gente. Se você já tem, você vai usar o mesmo, combinado? E nós vamos avisar o dia, né, pastor? Vamos dar um tempo um pouquinho maior, agora a gente está nesse distanciamento, mas a gente vai avisar, mas já vai guardando as suas moedinhas aí. Isso, nós enviamos aí quase a média de R$1.000 para os missionários anteriores, e nós esperamos que com a ajuda de vocês a gente possa enviar pelo menos isso para o Eduardo e a Jocelyn lá na Angola, e possamos abençoar mais um casal de missionários na nossa igreja, tá bom? Então, vai guardando aí, ainda tem um bom tempo para poder fazer isso, não tanto, até o final do ano, mas nós temos aí um mês e meio para vocês poderem colocar as moedinhas. Logo, logo a gente volta para avisar, pessoal, vamos recolher as moedinhas, e aí a gente vê como faz, ou no drive, ou aqui na igreja, se Deus permitir, com presencial, mas a gente vai recolher para poder enviar para esse casal de missionário. Topa o desafio? Tá tudo certo aí? Vamos lá, tia Dani. Pastor, ora pelas crianças, então, para eles poderem contribuírem, pelos pais, porque nós, crianças, como que a gente vai ganhar uma moedinha? A gente às vezes desafia lá no Kids, assim, eu não tenho salário, as crianças não têm salário, né, pastor? Mas você pode fazer um serviço, prestar uma ajuda e falar, mamãe, hoje eu vou varrer aquele quintal para você, porque eu preciso ter mais moedinhas para o meu cofrinho. Ajuda lá na sua casa, faz um desafio seu também, e aí a gente vai pegar aquela moedinha e vai depositar no cofrinho. E o pastor vai orar, para que na sua casa não falte a abundância, a provisão do Senhor, para que a gente possa contribuir com os missionários. Vamos orar? Legal. Só lembrando que pode ser moedinha, mas também pode ser notinha. Esses dias minha filha perguntou, pai, eu posso colocar essa ao invés de moeda? Pegou uma nota e disse, posso? Eu falei, claro, entendeu? Pode ser moedinha, mas pode ser notinha, do jeito que você achar melhor. Apenas contribui e faça esse ato de generosidade, vai ser muito abençoado para toda essa família que está na Angola. Vamos orar juntos? Pai, nós queremos pedir que os recursos que essas crianças vão lançar sejam sementes para abençoar essa família lá na Angola, e que o Senhor possa usar cada mãozinha para ser generosamente abundante em toda a sua obra. Dá a elas recursos, condições para poder contribuir com os nossos missionários, e abençoe, Pai, cada criança que participa e participou conosco desse momento de celebração. Obrigado, Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Quero aproveitar, agradecer, nós daqui a pouquinho vamos encerrar, ainda tem um pouquinho mais de coisa para acontecer aqui, a tia Maiara vai conversar com vocês sobre mais um assunto, a gente vai cantar mais uma música, mas não vai embora, é que eu estou saindo de cena agora. Eu queria agradecer a você que esteve aqui conosco, e enquanto durar esse distanciamento, ou essa falta de presença presencial, essa presença física, não é? A gente vai fazer o máximo para poder alcançar vocês através do online, ok? E eu quero agradecer a toda a nossa equipe que está aqui trabalhando para isso acontecer. Nós temos o som, nós temos a transmissão online, nós temos a projeção, nós temos a iluminação, nós temos a equipe do louvor, nós temos a tia Maiara, a tia Dani, a tia Evelyn, a Rosa que trabalhou aqui na decoração. Louvado seja Deus por todos, por toda essa equipe maravilhosa que compra a ideia de um dia para o outro. O decreto saiu na sexta, no sábado nós estávamos fechados, e já apareceu a ideia de fazer isso com vocês. Obrigado, equipe, obrigado a todos vocês são fantásticos, e obrigado pela sua participação também. Deus abençoe, tia Dani, Deus abençoe vocês. Vamos lá, tia Maiara, nós já estamos acabando, aguenta aí.
Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje, galerinha? Quem está disposto a aprender comigo essa dinâmica e dar uma olhadinha de como é que funciona de verdade a armadura de Deus? Fica ligadinho aí então, ainda não acabou. Eu queria ficar o domingo inteiro aqui conversando com vocês, porque é muito gostoso a gente poder compartilhar coisas boas, né? Vamos lá para a nossa dinâmica de hoje, galerinha, para a gente memorizar o nosso versículo. Quem aí já memorizou? Nós temos aqui, galera, uma vela que já está acesa, quase apagando. Não, mas acho que vai dar certo. E 2 copos. A tia vai explicar para vocês o que significa esses 2 copos, o que eles representam. Um copo a gente vai deixar vazio, não tem nada dentro. E o outro a gente vai colocar água. Coloca aí para mim, tia Dani, por favor. Ele está quase cheio de água. Não vai dar para tia mostrar, mas tem água. Se eu virar, vai molhar todo o altar aqui e não vai dar certo. Vamos lá, galerinha. Vejam bem. Vocês se sentem protegidos pela armadura de Deus? Vocês acham que eu só vou pensar que o capacete da salvação está aqui comigo? Eu vou só pensar, mas eu acho que não protege. Eu acho que eu estou andando em lugares que não são certos. Eu vou vestir os sapatos do evangelho, mas será que protege? Sabe o que vai fazer tudo isso aqui funcionar? A nossa fé. São coisas que a gente não vê, mas são coisas que a gente acredita, a gente precisa acreditar. Esse copo com água vai simbolizar nós, sim, mas vai simbolizar nós cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Jesus e com a nossa armadura. O pastor explicou bem certinho que a armadura protege, nos faz fortes, resistentes, nos faz vencer o mal, não é verdade? Porque um soldado só vai para a guerra para vencer. Olha só, eu vou passar esse copo aqui no fogo. O que simboliza esse fogo? Simboliza as coisas ruins, o pecado, a mentira, o egoísmo, a desobediência. Vamos ver o que acontece? Olha só, quando estamos protegidos com a armadura de Deus, galerinha, olha só, quando nós vestimos a armadura de Deus, estamos protegidos, nenhum mal nos toca. Quando a gente pensa que a gente vai mentir, a gente lembra que nós estamos vestidos da couraça da justiça, do cinto da verdade, e olha só, nenhum mal nos toca. Nós estamos distantes da maldade. Agora, e o copo vazio? O copo vazio não tem nada dentro, está vazio. Ele não está vestido, você, o seu amiguinho, a gente não está vestido com a armadura de Deus. O que será que acontece quando a gente esquece de vestir a armadura de Deus? O que será que acontece quando a gente está numa situação e a gente esquece da salvação, do Espírito, da justiça, a gente esquece. O que será que acontece? Vamos passar no fogo para ver? Olha só, quando mentimos, quando desobedecemos os nossos pais, quando nos esquecemos de falar a verdade, já falei, quando mentimos. Olha só o que vai acontecendo com o nosso copo quando não estamos com a armadura de Deus. Olha o que acontece com a gente. Nós somos destruídos. Então, galerinha, eu espero que vocês estejam vestidos com todos esses itens da nossa armadura e que nada, nenhum mal venha nos atingir, que nós possamos ser crianças sábias, que nós possamos nos lembrar dia a dia de tudo isso que a gente aprendeu hoje. Gente, nosso tempo está acabando, nosso culto está acabando, eu vou ficando triste. Vamos tirar aqui, tia Dani, a gente vai tirar aqui, espera só um pouquinho. E eu quero que vocês participem aí no chat, dizendo se gostaram ou não do nosso culto de hoje. Gostaram? E quem acha que deve repetir domingo que vem? Vamos conversar com o pastor sobre isso depois? A gente pode repetir domingo que vem? Eu amo estar aqui, eu amo estar participando, eu amo estar louvando a Deus. Eu gosto muito disso. Galerinha,
Não se esqueçam, revistam-se da armadura de Deus e estejam prontos para batalhar como soldados de Cristo, ok? Agora eu vou chamar a nossa equipe de louvor, nós vamos encerrar marchando, declarando que somos soldados de Cristo e que mal nenhum vai nos vencer. Eu vou chamar o pastor para vir, a gente vai ficar distante aqui. Vem, tia Dani, tia Evelyn. Vamos terminar todo mundo dançando aqui? Vamos terminar todo mundo marchando? E você aí de casa, chama sua família e vamos terminar marchando, porque somos um exército preparado. Vem mais perto aqui, gente, meio perto, meio longe. Marchando, quero ver. Poxa vida, gente, o povo aqui tá desanimado. Marchando, marchando. Muito bem. Mais forte. Vamos lá. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos